Oitavo ano, nós estamos estudando geometria e estamos vendo o conceito de triângulo. Então, nessa aula, nós vamos continuar o nosso estudo relacionado a essa figura plana. Nós vimos que o triângulo, ele é uma figura geométrica, ele possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos e 3 externos. Nós vimos também que um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é sempre 180. E ficou um exercício para vocês realizarem relacionado a isso. Desenhar um triângulo, desenhar os ângulos e recortar montando para mostrar que vale mesmo 180, que é a metade de uma circunferência. Bom, nós vimos também que os triângulos, eles são classificados quanto ao seu lado e quanto ao seu ângulo. E para que um triângulo exista, você precisa ter a condição de existência, ou seja, você tem que pegar qualquer lado do triângulo, esse número tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Bom, agora nós vamos falar sobre pontos notáveis de um triângulo. Dentro do triângulo, nós temos as sevianas, que são a altura do triângulo, a mediana do triângulo e a bissetriz do triângulo. E aqui nós vamos ter, então, os pontos notáveis, que chamamos de baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro e a mediatriz. Cada uma tem uma função diferente que vai fazer com que esse triângulo tenha algumas especificações. Vamos começar pelo ortocentro. O ortocentro, ele se encontra na região interna do triângulo e este é acutângulo, ou seja, o ângulo dele tem que ser agudo, tem que ser menor do que 90 graus. E coincide com o vértice do ângulo reto, se formando um retângulo encontrando-se fora do triângulo, caso esse triângulo seja um obtusângulo, ou seja, se ele tem um ângulo maior que 90 graus. Como é que eu determino esse ponto que se chama ortocentro? Quando você determinar a altura do triângulo. Quando você fala de altura do triângulo, é uma linha reta que vai de um vértice até o lado do triângulo. Aqui nós temos um triângulo A, B, C. O vértice A, quando eu traço uma linha reta com o lado CB, porque eu sei que a linha ela está reta, porque formou um ângulo de 90 graus. Então, isso é a altura dele. Entre o lado AB, eu vou traçar também uma outra linha, a partir do vértice C. Eu observe que ele forma também um ângulo de 90 graus. Eu faço o mesmo com o lado AC, traçando uma linha a partir do vértice B. Observe que aonde eles se encontram, nós chamamos isso de ortocentro. Então, o ponto ortocentro é o ponto de encontro de todas as 3 linhas que formam a altura do triângulo. Incentro. Esse ponto que chamamos de incentro é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Assim sendo, fica a mesma distância de todos os seus lados. Bom, o incentro, ele é um ponto localizado no centro do triângulo, formado a partir de pontos de encontro a partir do vértice. Então, você tem um triângulo e quando você tem todas as bissetrizes, ou seja, todos esses valores, o ponto de encontro dele dessa reta nós chamamos de incentro. Bissetriz é quando você divide um ângulo ao meio. Então, se eu tenho um ângulo, quando eu traço uma linha que faz com que eu divida esse ângulo ao meio, exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus, eu divido ele ao meio, cada lado fica com 15 graus. O ponto de encontro dessas bissetrizes nós chamamos de ponto incentro. O próximo ponto, ele se chama baricentro. O baricentro
é o centro de gravidade do triângulo. Se suspendermos um triângulo pelo seu baricentro, ele fica em equilíbrio. Este ponto está a uma distância de 2/3 da mediana em relação ao vértice correspondente. Bom, eu tenho um triângulo qualquer e eu vou olhar os lados dele. Exemplo, o lado AB. Suponha que o lado AB ele tem uma distância de 10 metros. De 10 centímetros, aliás. Então, eu vou ver onde é que está o meio, 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro. Isso eu chamo de mediana, então eu cortei ele ao meio. Se eu fizer isso com todos os pontos, se eu cortar o meio, o B até C, e depois do C até o A, essas linhas que nós fizemos esse corte do meio, nós chamamos de mediana. E o ponto de encontro dessas linhas nós chamamos de baricentro. Suponha que você tem um triângulo formado por palitos. Se você encontrar o baricentro e suspender uma linha aqui, ele vai ficar em equilíbrio. Circuncentro. Esse ponto chamado circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo. Assim sendo, está à mesma distância dos 3 vértices. O circuncentro é quando eu tenho um triângulo qualquer, ABC, e eu vou desenhar um círculo fora dele. Só que esse círculo ele vai coincidir com todos os vértices. Lembra que os vértices são os pontos de encontro dos lados do triângulo. Então, esse triângulo vértice é A, B e C. Esses pontos de encontro eu juntei para formar uma circunferência. E a cada ponto de encontro desse vértice com o centro dessa circunferência, esse ponto nós chamamos de circuncentro. Então, esse circuncentro, ele é o centro da circunferência que foi desenhada. Então, nós vimos que um triângulo, ele tem sevianas e pontos notáveis. Essas sevianas e esses pontos notáveis, eles são de acordo com certas características. Então, a mediana, ela é um segmento que tem como extremidade um vértice de um triângulo, com o seu ponto médio do lado oposto, ou seja, vai cortar o lado oposto ao meio. E o ponto de encontro de todas essas 3 medianas, nós chamamos de baricentro. Bissetriz é um segmento de reta que tem a extremidade em um dos vértices do triângulo e divide o ângulo ao meio. E tem na outra extremidade do lado oposto do vértice. A bissetriz, quando você faz todas elas, o ponto de encontro delas nós chamamos de incentro. Altura é um segmento de reta que vai da extremidade de um vértice até o outro lado, formando um ângulo reto, até o lado oposto, formando um ângulo reto. Quando você desenha todas as 3 alturas de um triângulo, o ponto de encontro é chamado ortocentro. E mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um lado do triângulo e é perpendicular a ele. O ponto de encontro é o circuncentro, porque eu vou desenhar um círculo que tem como seus pontos os vértices do triângulo e o centro dessa circunferência, então vai ser o circuncentro, o ponto chamado circuncentro. Vocês vão ver que esses conceitos, eles são muito utilizados na resolução de problemas. Então, vale lembrar que os mais utilizados aqui vai ser mediana, porque você vai ver que a mediana vai cortar o lado do triângulo em 2 partes iguais. Então, se você tem um lado que vale 15 centímetros, e eu passo uma mediana, quer dizer que vai ficar 7,5 centímetros para cada lado. E bissetriz é fazer o mesmo processo, só que com ângulo. Dentro do conceito de triângulo, nós temos a semelhança de triângulo, que é muito utilizada quando você vai comparar 2 triângulos juntos para resolver um problema.
Então, você tem um triângulo que você já tem o conhecimento dos seus ângulos e dos seus lados e precisa comparar com outro triângulo semelhante a ele. Vale lembrar que na semelhança de triângulos, nós temos que verificar a igualdade entre os ângulos. Se são semelhantes, significa que os lados são diretamente proporcional. Bom, o ângulo, quando eu falo de semelhança de triângulo, tem que ser o mesmo. Então, se o ângulo A é igual se o triângulo A é igual ao triângulo B, os ângulos dele vai coincidir, vai ter ângulo que vai coincidir. Mas os lados não precisam coincidir, eles têm que ser proporcionais. Um valor ser proporcional ao outro não quer dizer que eles são iguais. Quer dizer que vale a razão entre eles. E nós já vimos que quando você tem várias razões juntas, você forma uma proporção. Bom, vamos ver o nosso exemplo. Nós temos aqui um triângulo formado pelos vértices A1, B1, C1. E os lados L1, L3 e L4. E temos um segundo triângulo formado pelos vértices B2, A2 e C2. E os lados L2, L5 e L6. Bom, se o ângulo A for igual ao ângulo B, o ângulo A2, observe se os dois ângulos forem iguais, e o ângulo B1 for igual ao ângulo B2, e o ângulo C1 igual ao ângulo C2, forma-se aqui dois triângulos semelhantes. O que quer dizer que não precisa que os lados sejam iguais. Quer dizer que o L1 não precisa necessariamente ser o mesmo número que o L2. Ele pode formar uma proporção. E como eu vou fazer isso? Eu vou usar sempre lados correspondentes. Então, o L1 está para o lado 2, assim como o lado 3 está para o lado 5, assim como o lado 4 está para o lado 6. E como eu sei que eles formam proporção? Se fossem valores numéricos, bastava você dividir esses números que você encontraria o mesmo valor. Se você dividir o número L1 por L2, você vai encontrar um valor K. Se você dividir o L3 por L5, você vai encontrar o mesmo valor K. Se você dividir o lado 4 pelo lado 6, você vai encontrar o mesmo valor K. Isso nós chamamos de constante de proporcionalidade. Agora que nós vimos que semelhança de triângulo nós utilizamos para comparar dois triângulos para resolver problemas, e nós vimos que os ângulos têm que ser iguais, alguns ângulos têm que ser iguais para ser considerado semelhante, mas os lados precisam ser apenas proporcionais, nós vamos ver os casos principais de congruência. O primeiro caso nós chamamos de LAL. Por quê? Você vai ter um lado proporcional a outro nesse triângulo, no segundo triângulo, um ângulo igual entre esse lado e um outro lado. Ou seja, dois lados são proporcionais. E entre esses dois lados vai ter aqui um ângulo que não vai ser proporcional, ele vai ser igual ao ângulo. Ao segundo ângulo do segundo triângulo. Então, nós temos dois triângulos, eles são considerados congruentes quando possuem dois lados e um ângulo formado por esses lados, respectivamente, congruente. Exemplo, no nosso primeiro triângulo, nós temos A, B, C como vértice. E no segundo, E, G, F como os vértices do segundo triângulo. O ângulo A vai ser igual ao ângulo E. Se isso acontecer e os lados CA for congruente, for semelhante a FE, e o lado AB for semelhante, se for proporcional ao lado EG, você tem aqui um caso de congruência. Então, por exemplo, isso quer dizer que se você tiver dois lados e faltar um, você pode descobrir porque você pode formar duas razões aqui, porque elas serão proporcionais. Nosso segundo caso de congruência, nós chamamos de caso ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. Quer dizer que, quando eu tenho dois ângulos iguais e o lado entre eles, formado entre eles, são proporcionais, nós temos um caso de congruência.
quer dizer que esses dois ângulos, eles são semelhantes entre si. Então, nós temos dois triângulos, dois ângulos e um lado compreendido entre eles, respectivamente congruente. Congruente quer dizer igual. Eu tenho o primeiro triângulo, ABC, e o segundo, FEG. Observe que ele está afirmando aqui que o ângulo F é o mesmo ângulo A, e o ângulo E é o mesmo ângulo B. Entre o ângulo B e o ângulo A, nós temos um lado. E entre o ângulo E e o ângulo F, nós temos um lado. Se esses dois valores são congruentes, então, esses dois triângulos, eles são semelhantes entre si. Pelo caso, ALA. Nosso terceiro caso de congruência de triângulo, de semelhança de triângulo, é o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes quando têm, respectivamente, os três lados congruentes. Ou seja, quando os lados desses triângulos formam valores proporcionais entre si. Aqui nós não vamos analisar o ângulo. Quer dizer que você pode ter ângulos semelhantes ou não. O que vai justificar esse caso vai ser os lados possuírem valores aqui congruentes. E o nosso quarto e último caso. LAA oposto. O que isso quer dizer? Lado, ângulo, lado oposto. Dois triângulos, eles são considerados quando possuem um lado. Um ângulo adjacente, ou seja, um ângulo do lado desse lado vai ter o mesmo valor. E o ângulo oposto a esse lado também terá o mesmo valor, a mesma medida. A esse lado que é congruente. Exemplo, nós temos o triângulo ABC e o triângulo ao lado. Se o lado AB dos dois forem iguais, e o ângulo A também, e o ângulo C também, nós chamamos isso de semelhança de triângulo. Observe que o lado AB tem dois ângulos, o ângulo A, que é adjacente, e o ângulo C, que é um ângulo oposto. Por isso que nós chamamos de caso LAA oposto. Pessoal, nós vimos então agora que nós temos alguns pontos e algumas congruências entre os triângulos que nós chamamos de semelhança de triângulos. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver alguns exemplos sobre isso.